Tudo bem? Nossa aula de hoje será sobre textos de humor. Eu acho que será uma aula bem legal. Eu acredito que vocês gostem. Nossa disciplina é produção textual. Eu sou a professora Margarete e vamos começar a nossa aula de hoje. Entre os diversos textos com os quais convivemos diariamente, estão os textos chamados textos humorísticos. Nós já estudamos, aliás, foi o nosso foco o ano todo, os gêneros textuais e os tipos textuais. Nós estudamos esse ano, estamos estudando as diferenças de texto que nós podemos encontrar no nosso dia a dia. E os textos de humor representam uma modalidade dentre tantas outras que nós já estudamos. A palavra humor nos lembra diversão, entretenimento, riso. Dessa forma, fica fácil identificarmos o objetivo destes textos. Na verdade, nós sabemos que o texto de humor ele é feito para nos fazer rir, para nos trazer diversão. Mas existe uma particularidade entre eles que devemos saber. Existem várias modalidades de texto de humor. Há alguns em que por trás do humor se esconde uma crítica aos problemas ligados à sociedade, como, por exemplo, o comportamento dos políticos, que, para podermos descobri-la, para poder descobrir essa crítica, é necessário uma leitura mais atenta, seguida de uma reflexão. Então, não é só ler, rir por rir. Tudo que a gente lê, até o que a gente lê para a distração, a gente deve parar e refletir sobre todas as coisas que lemos. Muitos não podem fazer ou não querem fazer uma crítica direta, falar abertamente, então usam o humor para criticar alguma questão social, alguma questão política. Isso nos lembra que, para toda leitura que nós vamos fazer, nós devemos refletir. Eu vou ler uma revista com quadrinhos, é engraçado, a Turma da Mônica, Luluzinha, tudo a gente deve ler com atenção. Facilmente encontrados em revistas, jornais, histórias em quadrinhos, almanacs, que hoje não são muito comuns, mas você ainda encontra almanacs. Esses textos de humor são compostos por uma linguagem verbal, nós já cansamos de falar, a linguagem verbal se utiliza de palavras, e uma linguagem não verbal, que é a linguagem que não se utiliza de palavras, havendo ligação entre imagens e o texto escrito. Os textos que representam esta classe, esta modalidade de textos humorísticos são as anedotas. Anedotas é a mesma coisa que piadas. Desculpe, minha garganta agora deu uma travada aqui, mas vamos lá. As tirinhas que nós já vimos, cartoons e charges. A gente vai ver um pouquinho a diferença entre elas. A piada. Nós temos aqui um exemplo. A gente sabe piada é o quê? É aquele texto que traz humor. Pode ter imagem ou não, pode ser só o texto escrito. Que pode ser contado. A partir do momento que esse texto escrito for lido, ele passa a ser um texto oral. Na escola, a professora pergunta a um aluno que está sempre distraído: Alexandre, táxi leva assento? Claro, senão onde é que as pessoas se sentariam? Então, a professora aqui se refere à palavra e Alexandre entendeu que ela se referia ao objeto táxi, ao veículo táxi. É isso que traz o humor para essa piada, que é também chamada de anedota. Cartoon.
Cartoon seria o quê? É como a gente está vendo aqui. É uma imagem que traz de maneira bem humorada uma crítica à situação social, algum problema social, algum problema que aparece no nosso dia a dia, aparece no nosso cotidiano. Como aqui, esse cartoon, geralmente o cartoon tem um quadrinho só, né? Ele mostra esse aqui especificamente. Vamos ler para eu poder falar, é melhor. Mamãe, a tartaruguinha perguntando para a tartaruga mãe: quando você era pequena, o ambiente era inteiro ou já era meio ambiente? Então aqui a gente percebe o quê? Uma crítica à questão que faz parte do nosso dia a dia, que é a questão do meio ambiente, os cuidados com o meio ambiente. E meio a essa pergunta nós vemos o quê? Uma fábrica, né, poluindo o meio ambiente, a fumaça que sai das fábricas, lixo espalhado pela o que parece ser uma praia, né, aqui parece ser o mar, areia. Essa situação faz parte do nosso dia a dia. Então, o cartoon geralmente critica de maneira bem humorada situações normais do nosso cotidiano, traz humor para situações cotidianas. E aí nós vemos a charge. Igual ao cartoon, a charge ela também tem apenas um quadro. Quer dizer, aqui esse um quadro aqui dividido em dois, mas a charge, qual a grande diferença de charge para cartoon? Também são textos de humor, só que na charge se aborda muito questões momentâneas, questões políticas e sociais que estão acontecendo em determinado momento, em determinada época. São assuntos atuais. Não são assuntos corriqueiros, são assuntos que estamos vivendo no determinado momento. Deixa eu ler que a gente vai entender. Contos infantis na pandemia. Pandemia é o momento que nós estamos vivendo agora. Então aí fica claro que charge aborda questões atuais, coisas que estão acontecendo no momento. Faz crítica, mas uma crítica a situações atuais. Vou ler para você a história de Branca de Neve e o Anão. Não eram 7 anões? Eram, mas os outros foram dispensados para evitar a aglomeração. Então a gente percebe o quê? Uma crítica humorada à situação que nós estamos. É uma situação séria que estamos vivendo, mas ele traz quem fez a charge, né? De maneira bem humorada. Hoje nós vivemos ainda, apesar das pessoas acharem que ei, tudo acabou, não acabou, não. Ainda é necessário evitar aglomerações. E aí, 7 anões e Branca de Neve seriam 8 pessoas, era muita gente, já era aglomeração. Então, essa charge conta que ficou só um anão para que não aglomerasse. Claro que isso é só para trazer humor e evidenciar uma situação cotidiana. Não quer dizer que a história mudou, que está ao contrário. Tenho certeza que vocês entendem isso. E aí vem o que eu já falei, só que de maneira resumida, né? A grande diferença entre charge e cartoon é que a charge aborda um assunto atual, faz uma crítica bem humorada de um assunto que está em evidência, geralmente questões políticas e sociais, mas do momento. E já o cartoon, é um quadro bem humorado que pode abordar qualquer assunto. Ele pode fazer crítica, mas ele faz crítica a assuntos, digamos assim, atemporais, que acontecem o tempo todo, que não é algo que está acontecendo só agora, mas que faz parte do nosso cotidiano, faz parte do nosso dia a dia, também de maneira bem humorada. É uma diferença muito pequena entre eles, é muito fácil confundir uma charge com um cartoon. Mas se a gente prestar bem atenção, a gente vai conseguir perceber essas diferenças. Não podemos esquecer da tirinha, que formam os quadrinhos, que formam as revistas em quadrinhos que vocês com certeza gostam de ler. Também é um texto de humor. Sua maior característica é ser formada por 3 ou 4 quadros. Então, a diferença de cartoon, charge e tirinha. Tirinha ou quadrinhos. Quadrinhos são várias tirinhas, né? Tirinha
ela é formada por 3 ou 4 quadros que podem aparecer na horizontal, em pé, né? Ou na vertical, deitado. Ela pode utilizar-se só de imagens também, ou de imagens e palavras. Ela pode utilizar-se da linguagem verbal ou da mistura da linguagem verbal e não verbal. E aí eu trago para vocês um exemplo de uma tirinha. Lembra que eu falei 3 ou 4 quadros? Nós temos aqui 1, 2, 3 quadros. Aqui nós temos na horizontal. Ele poderia aparecer na vertical também e poderia ter 4 quadros. Essa tirinha do Garfield, eu particularmente não gosto muito dele não, mas vamos lá. Hoje eu realmente dormi demais. É aquele gato que vocês conhecem, né? Preguiçoso, comilão, anda sempre com essa cara de sono. Está quase na hora de dormir. Ele olha no relógio. Olha, ele fala que dormiu demais e depois ele diz que está quase na hora de dormir. Será que eu consigo tirar uma sonequinha antes? Se ele já vai dormir, para que tirar uma soneca antes do sono? Antes de dormir? Então prova o quanto ele é preguiçoso. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, que nós já falamos quando falamos de tirinhas, de quadrinhos, esse balão, ele tem, parece uma nuvem, né? E tem essas bolinhas aqui. Quando as palavras aparecem dessa forma, é porque é o pensamento do personagem, da personagem. Ele não fala, ele pensa, porque Garfield é um gato. Ele não fala, ele pensa. Então, aqui, esses balões representam que ele está pensando. Quando aparecem essas nuvens com as bolinhas, ou mesmo que não apareça em cima, o formato de nuvem tem essas bolinhas, significa pensamento da personagem. E, finalizando, a aula do jeitinho que vocês adoram, bem curtinha, eu estou nesse foco, nessa missão de incentivar a leitura, então a mensagem que eu deixo hoje. O distanciamento social é o momento propício para desenvolver o hábito de ler. Leiam, gente. Quanto mais você lê, vai ser melhor para sua mente. Você vai esquecer dos problemas, sua mente vai para outros mundos, você vai aprender palavras novas, vai aprender coisas novas a depender do que você leia. Ler um bom livro pode deixar o tempo em casa mais tolerável. A gente está vivendo um momento em que ainda não é para estar pelas ruas, então estamos passando muito tempo em casa. Às vezes, quando a família é muito grande, tem muita gente, muito irmão, a gente sempre acaba discutindo, fica todo mundo no mesmo lugar, um quer assistir um canal, outro quer assistir outro. Pega um livro, vai para o quintal, senta na porta de casa, leia. Você vai ver como o tempo vai passar super tranquilo. Lembre-se, o livro é uma excelente companhia nesse momento, com certeza. Ele vai fazer você esquecer os problemas, esquecer essa tristeza que a gente está de afastamento, esse momento que a gente está, poxa, eu queria estar na escola junto com meus colegas. O livro vai fazer, além de fazer você esquecer, vai enriquecer seu vocabulário. Você vai ver como as palavras são escritas, vai melhorar a sua ortografia e melhorar a sua imaginação também. Então, leia, leia. Qualquer coisa que você leia é importante, é legal. Muito obrigada por sua presença na aula de hoje. Até a próxima aula, se Deus quiser. Bom dia.